Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de farmácia de manipulação. Nosso convidado de hoje, ele é farmacêutico bioquímico, ele mora na cidade vizinha de Campestre. Meu primo é o Dr. Elias Antônio Augusto Zenon, também conhecido carinhosamente como Elias da Farmácia. Elias, é um prazer te receber aqui no programa e comentar um pouquinho com os nossos telespectadores a respeito da farmácia de manipulação, enfim, toda a história. Olá, doutor. É um prazer, muito obrigado pelo convite, aos telespectadores dessa grande audiência que você tem. Obrigado, Elias. Nesse programa renomado, para mim é uma grande honra. Elias, eu gostaria, se possível, que você fizesse um comentário, né, da sua formação, que curso você fez, como você chegou na farmácia. Sim. Primeiramente, doutor, eu tive um grande estímulo do meu pai, que foi farmacêutico, um grande farmacêutico renomado da região. Foi quem me estimulou e incentivou até o final do meu curso. Quando eu formei em farmácia, tinha poucas escolas na região. Fui formado na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Naquela época, formava-se em farmácia em 3 anos. Você teria a opção de bioquímica com mais 1 e farmácia industrial com mais 1. Hoje o farmacêutico já sai generalista. Com 5 anos ele já sai com um currículo completo de farmacêutico. Isso. Então eu sou um farmacêutico hoje pelo meu pai, pelo incentivo, pela tradição da família e incentivo de toda a minha família, que a gente sempre teve nesse ramo ligado à saúde. Elias, eu gostaria que você falasse, né, explicasse para os nossos telespectadores a função do farmacêutico, né, no nosso mercado de trabalho. Sim, doutor. O farmacêutico tem uma função e uma atividade importantíssima, ainda mais nesse mundo de hoje, que se trata muito medicamento como mercadoria. Um profissional bem formado, com uma instrução, uma escola boa, uma ética profissional. Dentro do campo da farmácia alopática, o farmacêutico tem uma função muito importante, aonde conduzir uma receita médica com dignidade, orientar o paciente em posologias, em alguma dúvida, entrar em contato com o médico para saber se aquela prescrição está certa, respeitar a conduta do médico na receita. Isso é função do farmacêutico. O farmacêutico, em outros países onde se respeita mais a profissão, o farmacêutico tem uma função orientadora no balcão da farmácia. E isso é importante, né, Elias? Porque normalmente a pessoa às vezes vai e está perdida. Às vezes a pessoa não entende aquela receita, não sabe o que é para fazer. E realmente cabe ao farmacêutico orientar o paciente, né? E tomar cuidado também, como você está falando, manter a ética, porque muita gente às vezes chega e fala, trocaram minha receita, e isso é complicado, e às vezes a pessoa não é nem farmacêutico, a pessoa não está apta para fazer essa troca de medicamento e muito menos ligou para o médico que receitou, não é verdade? Exatamente. E a nossa farmácia lá em Campestre, pela tradição, a gente roga pela saúde do paciente, e a gente que é farmacêutico, a gente está preparado para isso. E essa parte alopática do balcão eu acho importantíssima do farmacêutico. O farmacêutico tem um outro ramo que também tem em Campestre, o Labor Vida, é o laboratório de análises clínicas bem conceituado na região, onde estamos preparados para fazer qualquer tipo de exames laboratoriais de sangue, urina, fezes e todos. Laboratório geral. Né, Elias? E temos a farmácia de manipulação junto com a farmácia do Elias inclusa. Ela está agregada à nossa farmácia, mas com outra estrutura que hoje a farmácia de manipulação exige, que é uma estrutura física, com todo o controle de qualidade. Tenho mais 2 farmacêuticos dentro da manipulação, com outros auxiliares excelentes. Dentro do meu laboratório de análises clínicas, tenho mais uma biomédica que trabalha comigo. Olha só. Então, e tem mais funcionários e técnicos junto. Todos capacitados. Todos capacitados. Então, em todos os âmbitos, eu rogo pelo profissional. Então, dentro da minha farmácia, a gente hoje constitui com 3 farmacêuticos, no meu laboratório, comigo, mais uma biomédica, e sempre rogando pelo bom trabalho, sempre tentando chegar dentro do 100%, porque eu acho que na área de saúde a tolerância é zero.
Tem que ser zero, né? A gente tenta chegar perto do 100%. A vida com vida não se brinca, não é verdade? Exatamente. Então você está trabalhando com um laboratório, uma farmácia e um laboratório de manipulação. Né? Isso. Então, laboratório de análise e laboratório de manipulação. Olha a responsabilidade, quer dizer, é muito grande. Ou um exame que não saia bem feito, não pode acontecer, ou mesmo um medicamento manipulado, que nós vamos falar mais para frente um pouquinho, tem que ter um controle de qualidade muito rígido. Muito rígido, e isso tem o nosso laboratório, além de ter o controle interno de análise, a gente tem a sociedade de análises clínicas que a gente manda mensalmente os exames para ser confirmado e reavaliado. Então, em todos os âmbitos, a gente tem um controle externo. Então isso é muito importante, né? Inclusive é uma tranquilidade muito grande para os pacientes, né? Que vão te procurar, vão procurar o laboratório, a farmácia, enfim, a manipulação. Então é uma tranquilidade muito grande, porque eu tenho certeza, como eu conheço lá, eu sei que você segue as normas exatamente da vigilância sanitária, exatamente como manda o figurino. Exatamente. Né, a vigilância, o que ela pede, nós estamos dentro de tudo, da legislação, a gente segue a risca em todos os âmbitos, da farmácia alopática, no laboratório de análise e na manipulação, onde existe uma lei, que é a 67 pela vigilância, que a gente segue todo o protocolo. Inclusive, falar em manipulação, eu gostaria que você fizesse, né, um comentário a respeito da farmácia de manipulação, que você já conhece muito bem, é muito melhor que eu, de antigamente, de um tempo atrás, e a farmácia de manipulação de hoje. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a presença do Dr. Elias Zenon, que é farmacêutico bioquímico. Elias, antes dos comerciais, até fiz um comentário com você que eu gostaria, se possível, né, de fazer uma comparação da farmácia de manipulação de um tempo atrás, né, de antigamente, digamos assim, e a farmácia de manipulação hoje. Que eu também, quando era criança, tive oportunidade, né, na farmácia lá em Campestre, de observar o manuseio dos medicamentos, as fórmulas, né? O que você comenta? Isso, a diferença, a gente nasceu nisso, né, doutor? Pois é. O que acontece, a minha família, a nossa família, ela sempre foi muito acolhedora. Então, além de a gente ter uma farmácia, de ter um laboratório de análise e ter uma farmácia de manipulação e procurar trabalhar dentro dos limites da seriedade, da competência, a gente tem um coração. Então a nossa farmácia, ela é afetiva, é um amigo que chega, é outra pessoa. Isso vem dos nossos tios e dos nossos pais. É um ponto de encontro, né, para um bate-papo gostoso. Bate-papo de pessoas que moram em outra cidade, que chegam no feriado, plantado pelos nossos passados, por pessoas do nosso coração. E que sempre lutaram pelo bem-estar daquele povo, né? Meus tios, meus pais, a sua família toda. E o que acontece, a minha avó, quando veio da Síria, ela tinha um ideal muito grande por essa área de saúde e fez com que os filhos formassem em medicina e farmácia. E foram um dos pioneiros na cidade. Eu não vou falar que foram os primeiros, nem o segundo, que não sei lhe informar. E formou 2 filhos médicos, grandes médicos, o Dr. Abrão e o Dr. Pedro Zenon, e com o Dr. Maurício, que chegou para ajudá-los, foi mesmo, fazendo no hospital, e 2 filhos farmacêuticos. O primeiro, o tio Jorge, que vivo, lúcido, graças a Deus, com 100 anos de idade. Inclusive, se me permite fazer uma parte, estivemos, né, no aniversário dele de 100 anos, agora em fevereiro deste ano de 2014, tranquilo, conversando com todo mundo, muito lúcido, né? Muito lúcido. Ele foi um dos pioneiros da farmácia em Campestre, formado em Araraquara. Então a nossa farmácia foi fundada por ele, há 65 anos atrás. Então a farmácia tem 65 anos. 65 anos, fundada por Jorge Elias Zenon, meu tio. Que legal. Depois, passado um tempo, meu pai formou na EFOA, hoje Unifal em Alfenas. Para quem está nos ouvindo, é o Universidade Zenon. Meu pai, Zenon Elias Zenon, saudoso. Saudoso. Isso. E meu pai veio a trabalhar com meu tio. E aí começou tudo. Então, naquela época, doutor, a dificuldade era muito grande. Os meus tios médicos iam nas casas dos pacientes na zona rural
para olhar os pacientes, e eles já iam junto para fazer o remédio. A manipulação fazia na hora, as poções. Olha só, quer dizer, não era no ambiente da farmácia, nada, já fazia fora da farmácia naquela época. Eles já levavam mais ou menos, já sabiam mais ou menos do caso, não tinha muita alternativa de medicamento. Exatamente. Então já levava aquilo mais restrito, mas com muita competência e seriedade. Com muita seriedade, isso é importante. Que eles tinham na mão. As famosas poções, né? As poções, lembro das poções como se fosse hoje, as poções para a mulher grávida com enjoo, pois é. Misturava uma na outra. Então a gente nasceu dentro desse ambiente. E graças a Deus resolvia o problema, né? Resolvia. Saía 2 médicos de competência, ou o tio Jorge ou o papai iam junto. Eles iam na casa, o tio Jorge e meu pai contavam, naquele tratamento da penicilina, da bezetacil, que foi a grande invenção da época, do antibiótico. Então o paciente tinha que tomar todo dia a injeção. Então, meu pai e meu tio chegavam a ficar na casa do paciente na zona rural, hospedado para fazer a injeção. E o filho do fazendeiro. Olha só. Então, assim, o carinho e a paciência, né? Quer dizer, fazia porque gostava. Gostava, né? Exatamente. Isso é muito importante, fazer o que gosta, né, doutor? Demais. Isso aí... Inclusive, se você me permite, mais uma parte, né? A gente vai recordando. O Jorge e seu pai, né? Eu lembro que minha avó passava mal, ela estava doente e tal, e minha mãe às vezes ia de madrugada e com muito carinho ia lá na casa dela, às vezes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aplicar uma injeção, fazer um medicamento, que eu era criança, eu não recordo, nem sei te dizer o que era, mas eu lembro que eles iam com maior carinho, maior paciência. Então isso não tem preço, isso é muito gratificante. É verdade. E a gente cresceu nesse meio. Infelizmente hoje a farmácia mudou muito pelo mercado, pelo mercantilismo, pela mercadoria do remédio, mas a gente não deixa essas raízes de lado. Eu acho que nem deve, nem pode. E isso está no nosso coração. Eu fui criado dentro dessa farmácia, junto com meus irmãos. Tem o doutor Zenon, que é médico, minhas irmãs com outras formações, uma nos ajudam, trabalham com a gente também. Eu lembro que antes de ir embora, menino, meu pai falava 2 horas por dia na farmácia. 2 horas por dia na farmácia. Não, pai, vou brincar. 2 horas por dia na farmácia. E a gente foi crescendo, todos nós trabalhamos na farmácia. E o resultado está aí, né, Elias? A gente trabalhou lá, ficava lá trabalhando, e meu pai sempre falava: você vai fazer farmácia, você vai fazer farmácia. E eu fui gostando da ideia e fui mesmo. Infelizmente, voltei, ele me ensinou muito no passado. Infelizmente, fiquei 2 anos com ele e veio a falecer. Sinto muita falta, mas me deixou uma lição de vida. E que lição, né, Elias? Graças a Deus, grande homem. E como tem o tio Jorge, que está lá vivo hoje, representando a família, junto com o doutor Augusto Zenon, que também está vivo, graças a Deus. Graças a Deus. A gente fica com essas raízes. Muita saudade de quem partiu, mas felicidade de quem esteve com a gente. Com lembranças ótimas. Né? Com lembranças muito boas. E sempre as lembranças, doutor, direcionadas para a área de saúde e para a área do bem. Exatamente. Não que a gente é perfeito, voltando a repetir, temos defeito. Todos temos, né, Elias? Mas a gente procura trabalhar dentro do máximo da normalidade. Então, olha só, fazendo um comparativo, né, uma comparação, antes ia a cavalo, né, nas fazendas, sim, nas roças, fazia o medicamento, preparava o medicamento na hora ali. Hoje, completamente diferente. Nossa. Hoje já não tem essa coisa de estar indo na casa da pessoa. Pelo contrário, o medicamento tem que ser rigorosamente dentro das normas, né, da Anvisa, que eu sei que você segue, sim, e no laboratório, todo esterilizado. Olha como que muda. O laboratório de manipulação, doutor, hoje o senhor sabe que a gente pode fazer a função da farmácia de manipulação, chama-se fazer a fórmula individualizada. Então, você médico prescreve uma fórmula para um determinado paciente, para ele, e para um determinado tempo de tratamento. Então, não se existe farmácia de manipulação, não se manipula remédio que está no mercado industrial, mas sim a manipulação do medicamento prescrito pelo médico. A dosagem que o médico exatamente, fez a prescrição para aquele paciente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A minha farmácia só manipula sólidos e líquidos. Tá? Porque eu não sou... E remédio controlado, que eu sou autorizado pela Anvisa em Brasília e pela Vigilância. Beleza. Não faço hormônio, porque não tenho uma sala preparada para hormônio e nem vejo demanda para isso hoje para mim. Não faço citostático, que é outra classe farmacêutica, porque não tenho uma sala e não tenho preparo para isso. Então, toda farmácia tem que ter, para cada tipo de medicamentos, de
tipo sólido, líquido, citostático, hormônio, tudo uma separado, sala, né? com troca de gases, com tudo esterilizado, seguindo rigorosamente as normas da vigilância sanitária. Inclusive paramentado. Todo paramentado, separado da área limpa de área suja. É um negócio assim espetacular. Vale a pena pela arte de fazer, de trabalhar, da serenidade, da seriedade. Mas mudou totalmente. E pelo prazer de estar ali. Pelo né, prazer. Dando continuidade nesse trabalho, né? Que vem há 65 anos, né? Isso. Inclusive estou lutando para ver se eu consigo um espaço, que eu quero montar um museu ali na farmácia, com que meu pai trabalhou, Puxa, o tio parabéns. Jorge trabalhou, as balanças, os encapsuladores totalmente diferentes. Eu quero fazer um canto do museu deles, a deixar a história lá. Parabéns, uma iniciativa ótima. Só Parabéns tá mesmo. faltando um espaço, mas logo eu vou arrumar. Se Deus quiser. Elias, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o farmacêutico bioquímico Dr. Elias. Elias, antes do comercial a gente estava comentando, fazendo uma comparação da farmácia de manipulação de ontem com a farmácia de manipulação de hoje. Eu gostaria, inclusive, que você citasse, né, se for possível, o pessoal da área da saúde de ontem e o pessoal da área de saúde de hoje, né? Inclusive que eu lembro muito, eu era criança, ia muito para Campestre, e lembro do meu avô Isaac, né, pai da minha mãe. Então ele não saía de lá junto com os primos, com os tios. Então eu gostaria que você fizesse aquela, assim, uma comparação, né? Falando, citando, não a comparação, mas citando o pessoal da saúde Sim. de ontem e de hoje. Sim. A gente citar que o senhor falou, porque a diferença hoje de tecnologia e tudo mais é gritante, né? Do Demais. passado e a dificuldade do passado e com a facilidade do presente. Exatamente. Uma coisa eu gostaria de deixar bem claro, né? Que a nossa família Zenum e Simão é uma só, né? É uma só. Então a gente veio do avô Zenum e da avó Simão. É verdade. E que vieram para Campestre, onde diretamente da Síria vieram parar em Campestre, foram o paradeiro deles. Pois é. Onde tudo começou, a família Zenum e Simão. Eu acho assim, vão muito bem o pessoal da nova geração na saúde. Como tiveram intermediários nesse momento, na época do Dr. José Zenum, no qual você também tivemos a honra de fazer parte do quadro clínico da Santa Casa de Campestre. Prazer foi meu, foi uma época muito boa, né? Foi uma honra de você ter trabalhado com a gente lá. Hoje o meu irmão, o Dr. Zenum, Elias Jorge Zenum, Dr. Zenumzinho, ele é o provedor da Santa Casa, junto, que em nome dele, eu quero falar em nome de toda a equipe médica da Santa Casa de Campestre, que trabalha com muita garra, com muita dificuldade, como nos dias de hoje, mas eles fazem o que pode. Então, há uma diferença em vários setores que toda a população até enxergam, mas eles lutam, fazem o que pode e mantêm a tradição da família na área de saúde em Campestre. E a nossa farmácia continua 65 anos no mesmo lugar, com o mesmo carinho. Com o mesmo carinho. E o mais importante, com a mesma família, né? Com a mesma família e tendo respeito, graças a Deus, de toda a população. Respeito não só da população, como da região toda, isso. Né? A gente fica feliz por isso, né? De uma farmácia ter um nome e a gente ter conseguido dar sequência. Porque a gente sozinho não é ninguém, né, doutor? Então a gente precisa ter uma sequência na vida. Temos que dar sequência e resgatar também um pouquinho do passado, que eu acredito que hoje em dia isso está fugindo muito, né, das pessoas. Exatamente. Eu acho que é muito importante. Nós não podemos esquecer nossas raízes. De jeito nenhum. Porque alguém plantou para a gente ser. Estamos aqui porque viemos de algum lugar. De algum lugar. E alguém semeou isso. Exatamente. E alguém plantou isso. E vamos falar um pouquinho, então, antes de terminar o programa, dos medicamentos manipulados, né? Hoje, atualmente, né? Sim. Então, tipo assim, a confiabilidade dos medicamentos, como você citou, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, então tem o regimento da vigilância e tal. E você também comentou como são feitos, né? Como são manipulados, o pessoal paramentado, enfim. Os medicamentos manipulados, hoje, eles são mais baratos. Por que, Elias? Sim, doutor. Na verdade, eles são mais baratos porque a gente compra a matéria-prima, a gente faz a análise da matéria-prima. Na verdade, a farmácia de manipulação é uma microempresa. Ela é uma indústria pequena,
com tanta exigência da vigilância sanitária. E ela deve ser mesmo, porque é medicamento. Só que a gente tem condição de fazer isso com menos gente, por ser menos medicamento. Praticamente artesanal. Isso, né? E menos volume. Então, tudo que ela exige, a gente tem, a vigilância sanitária. Então, não tem caixa, não tem rótulo, porque é um medicamento que você prescreveu para um paciente determinado. É a que o médico prescreve para um determinado paciente para um determinado tempo. E, inclusive, uma das vantagens que eu gostaria até que você comentasse é, por exemplo, a adaptação às doses, né? Então, tipo assim, um medicamento que já encontra pronto tem uma dosagem já, né, determinada. E os manipulados, então o médico tem a facilidade, inclusive, de misturar componentes, né, e colocar na dosagem que quer, facilitando a vida da pessoa, que às vezes toma muitos medicamentos. Então, se colocar 2, 3 componentes num só, facilita a vida. Exatamente. Né? E aonde entra o papel do farmacêutico? Às vezes até entrando em contato com o médico, vendo que não tem interação medicamentosa entre essa composição dessa fórmula. Elias, olha, hoje, sinceramente, passaríamos aqui o dia todo, né, conversando, batendo um papo muito agradável, né, mas infelizmente nossa, foi maravilhoso, cara, foi maravilhoso. Resgatamos um pouquinho do passado, comentamos a farmácia de manipulação, né, de ontem e de hoje. E eu gostaria, antes de encerrarmos, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, uma mensagem para a população de Campestre. Sim. Então, doutor, é com muito prazer que estou aqui no seu programa, de muito sucesso, de muito nome e renome na região. Obrigado, Elias. Tendo você e toda a sua família, que não precisa nem fazer comentários da nossa proximidade. Eu agradeço de coração por tudo que tenho. Tenho de moral, de educação e de carinho e respeito pelo povo de Campestre e da região que me conhecem, pelo trabalho que desenvolvemos na farmácia em todos os campos. Verdade. Agradeço meu pai, minha mãe, meus irmãos pelo berço que me deram, e sou imensamente grato com o povo de Campestre, doutor, porque eu sou um profissional muito bem sucedido, não por... pelo carinho do povo de Campestre, a gente percebe. Pela confiança que tem em você. Pela confiabilidade. Então, existem números em Campestre, eles têm uma franquia de um prêmio, de umas pesquisas, que chama Top of Mind. E essa pesquisa não é paga, ela é gratuita, e são duas instituições muito sérias que fazem Campestre, que é o Colégio Comercial de Campestre, junto com o Centro Vocacional Tecnológico. E há anos pesquisando, então eles pesquisam a mente da pessoa. Eu estou imensamente grato porque há anos e anos as marcas mais lembradas do ramo de farmácia, de manipulação e de laboratório de análises clínicas, a minha vem com uma margem superior a 50% da sociedade campestre, do qual mora no meu coração e é a cidade do meu coração. Isso é muito gratificante, muito, né, gratificante, Elias? Com certeza. Elias, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui no programa, por você, né, ter comentado, conversado a respeito, né, resgatando um pouquinho da história da saúde, né, digamos, de 65 anos atrás. Isso. Deixando também que a gente tem um grande conhecimento na região, né, todas as cidades vizinhas, inclusive temos muitas amizades aqui em Poços de Caldas, e todas as cidades da região que frequentam o Campestre, tanto na área médica hoje, na nossa Santa Casa, e como também na área farmacêutica. Isso nos engrandece muito, o carinho do povo da região. Graças a Deus, Graças né? a Deus. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Hoje um abraço especial para a população de Campestre. Fiquem com Deus e até a próxima semana.